Se alguém me perguntasse qual que é o meu jogo favorito, eu teria algumas respostas que me deixariam em dúvida do que falar. Mas, com certeza, tem um jogo que sempre vai estar no meu pódio. Eu cresci jogando esse jogo, mesmo que eu tenha sofrido muito nas fases do Knuckles quando era menor. E toda essa história tem um lugarzinho especial no meu coração. Em 2022, tava eu lá, vendo o segundo filme do Sonic, eu já tava feliz pra cacete de ver o quão incrível que tava aquilo. A gente já tinha o time Sonic completo, a gente tinha as Esmeraldas do Caos, os Echidnas, tava tudo perfeito. Eu, na verdade, já tava surpreso de ter visto o Super Sonic, mas eu tive uma surpresa ainda maior quando os pós-créditos chegaram. A secret research facility. It was a black site, sir. Someone worked very hard to keep this hidden. My God. Project Shadow. E nesse momento, a minha cabecinha tinha simplesmente explodido. Aqueles poucos segundos já acenderam uma faísca gigante no meu coração de, depois de alguns anos, poder finalmente ver o meu jogo favorito numa tela gigante de cinema. Então, passaram semanas, meses e nada de atualizações sobre esse filme. Nem notícias, nem teasers, nada. A SEGA e a Paramount estavam bem calada a respeito desse filme por alguns bons meses, mas até que de repente... O Sonic Adventure 2 está entre os melhores jogos de toda a franquia, e pra mim é o melhor. E isso não é à toa, esse jogo tem uma qualidade do caralho. Eu poderia falar da gameplay, da inovação, mas o que importa aqui pra gente é a história. E meus amigos, que história do caralho! A história começa com o Sonic sendo capturado pela Gun, depois que ele foi confundido com Shadow, um ouriço negro criado pelo professor Gerald Robotnik. Enquanto o Sonic tenta se provar inocente, ele se junta com Tails, com a Amy e com Knuckles pra enfrentar o Eggman, que tá tentando dominar o mundo usando a colônia espacial Ark, que foi desativada faz muito tempo. E enquanto tudo isso acontece, o Knuckles ainda tenta recuperar os fragmentos da Esmeralda Mestra. Mas, do outro lado, o Shadow busca cumprir a última promessa que ele fez pra Maria, que foi a sua única amiga. No entanto, ele não consegue se lembrar com exatidão dessa promessa, então, carregando mágoas do passado, ele se alia com Eggman. E à medida que os dois lados da história se colidem na Ark, a gente descobre que o Gerald tinha um plano para vingar a morte da Maria. E é nesse momento que a gente descobre o que aconteceu dentro da Ark. O governo, tentando encobrir todos aqueles acontecimentos, matou todo mundo que estava lá, incluindo a Maria. Então, a gente tem a última história, que é no núcleo do canhão Eclipse, onde todo mundo se une para impedir o fim do mundo. A Esmeralda Mestra é usada para anular as esmeraldas, que estavam sendo usadas para carregar o canhão Eclipse. E então, finalmente, levar para o maior clímax de um jogo do Sonic. E o Shadow, no final, se sacrifica para salvar a Terra, encontrando, enfim, um propósito mais nobre e conseguindo a sua redenção, honrando a Maria. Durante os créditos, a gente até vê algumas cenas que eu acho que vale a pena ser citadas. São trechos simples, mas eles mostram quão profundo que é esse jogo. Do you really think that the professor created him, Shadow, to carry out the revenge on all those who live here on Earth? He was what he was, a brave and heroic hedgehog who gave his life to save this planet. Shadow the Hedgehog. As a child, I looked up to my grandfather because of all the great things he accomplished in just like him. Did he really mean to destroy us? I don't know, but what I do know is we all did it together! You're right. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home to the planet as cool and blue as me. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Enfim,
eu não vou mais aprofundar na história, e nem ficar contando a história do filme, apesar dos inúmeros detalhes e pontos-chave da história que seriam legais de comentar. Talvez, no futuro, eu traga alguma review desse jogo e finalmente explique com calma sobre essa história. Voltando pro filme, a primeira coisa que eu preciso apontar é que não é uma adaptação 1 para 1. Então, me desculpa se você queria ver a Maria tomando um tiro de fuzil igual eu, mas isso não aconteceu. Na verdade, eu achei que foi uma mudança até interessante de se ver. Até porque, quando eu assisti, eu senti como se fosse um what-if do Sonic, visto que nesse universo o Gerald tá vivo. E não só isso, o Shadow não foi uma criação do Gerald, eles não viveram na colônia Ark e a Maria morreu com uma explosão. E por falar na colônia Ark, nesse universo ela é bem diferente e não teve exatamente o mesmo propósito que nos jogos. Mas mesmo assim, o que importa é o canhão Eclipse e ele tá aqui, firme e forte. E que nem eu falei, foi uma dinâmica boa na verdade. Finalmente pudemos ver uma dinâmica do Eggman com seu avô. E a gente pôde finalmente também dar um palco maior pra vingança do Gerald depois da morte da Maria. Eu, particularmente, ainda prefiro a história original do Adventure 2, claro. Mas, de forma alguma, eu me incomodei com a direção que o filme decidiu tomar. Esse filme inovou em cima de algo que já era incrível e, apesar de não ter superado, com certeza trouxe uma ótica completamente diferente para uma história que eu já vi inúmeras vezes. Mas, se teve uma coisa que com certeza me impressionou muito mais do que essa nova direção, foi a quantidade absurda de referências que esse filme trouxe para quem é fã de longa data. São inúmeras falas, cenas, pequenos detalhes com a música que até podem passar despercebido por espectador comum. Mas pra alguém que nem eu, jogou esse jogo desde pequeno, é um prato cheio pra caralho. Nos créditos teve o modelo do The Fighters, com a animação do Adventure 1. Tivemos inúmeras frases e conceitos referenciados. E olha, isso sem nem contar as inúmeras cenas que referenciam, por exemplo, a intro do Sonic CD, a destruição da lua, o início do Sonic Adventure 2 com o helicóptero, a Ark, a cela do Shadow e até o BioLizard, que foi referenciado em um filme que a Maria e o Shadow assistem juntos. Lá em Tóquio tem até o Shao Garden, ou um restaurante com esse nome, que se serve de consolo. E o Eggman finalmente conclui a transformação para aquele visual clássico dele, e isso sem nem contar as referências na trilha sonora, que vão desde os nomes no Spotify até realmente pequenas referências no meio das trilhas sonoras e cenas do filme. Enfim, eu acho que já deu para entender. Independente, tem inúmeras outras referências sutis a músicas, personagens, cenas e todo tipo de coisa que com certeza você vai reparar com o olho atento. E não só isso, mas eles também fizeram o detalhe do Sonic crescer ao decorrer dos filmes, e fizeram uma leve referência àquele meme do Shadow ser um fã de latinas. E claro, também teve o pós-créditos com Metal Sonic com Amy Rose, mas eu realmente não sei o que esperar do quarto filme agora. Eu não sei se vai ser uma adaptação do Sonic CD ou do Sonic Heroes, mas independente, eu acho que eles vão fazer um bom trabalho. De qualquer forma, agora vamos pra parte que realmente carrega um peso junto dela. O maior foco desse filme, com certeza, foi o Shadow e a Maria. Esse cara não foi tratado com humanidade e nem foi visto como alguém que possui sentimentos, e sim como uma arma. Eles faziam experimentos com ele, testavam seus limites e, acima de tudo, tinham medo dele. Todos tinham repulsa, porque eles o viam como algo destrutivo. Todos, no entanto, menos a Maria. Ela foi a única pessoa que realmente enxergava ele contra os olhos. A Maria não era só uma companhia, mas também era a única verdadeira amizade que o Shadow teve no meio daquilo. E acredite, o filme faz um esforço fenomenal para passar para você esse lado da relação entre os dois. E isso não foi à toa. A motivação do Shadow é a Maria. I don't know anything about my home. This is your home, Shadow. Ela é o compasso moral dele, e foi a desilusão em ver a pessoa mais importante da vida dele sem vida nas suas mãos que fez ele ser o vilão que vimos nesse filme. E claro, existe também toda uma simbologia por trás do Sonic e do Shadow. E eu não digo puramente aquele contraste vermelho e azul, ou de herói e vilão, mas sim uma dinâmica que mostra não só que o Sonic e o Shadow são literalmente sombras um do outro, mas também que a redenção é sempre possível. Isso é até mesmo citado algumas vezes durante o filme. O Shadow e o Sonic são parecidos, e a verdadeira diferença está na forma que o mundo lidou com eles. O Shadow também teve o equivalente da garra longa pro Sonic, que foi a Maria. Ambos perderam esse ente querido, mas enquanto o Sonic encontrou acolhimento aqui na Terra, o Shadow encontrou ódio, rancor, morte e desespero.
Ficar 50 anos em êxtase, revivendo a morte da pessoa que você mais se importa, não é pouca coisa. E foi a partir disso, da forma que o mundo rejeitou ele, que ele também passou a rejeitar a ideia do mundo. É uma via de mão dupla e a gente não pode exatamente culpar ele por isso. Até porque, se o Sonic tivesse também passado por algo parecido, eu tenho certeza que ele também ficaria assim. Quando o Shadow atacou o Tom, que foi quem acolheu o Sonic igual a Maria acolheu o Shadow, ele fez o Sonic ter a mesma virada de chave que ele também teve. No fim das contas, essa dinâmica entre eles nos mostra que o mundo pode sim moldar a gente. O ambiente que a gente vive tem uma grande influência sobre quem somos, e isso é inegável. Mas essa dinâmica também mostra que, mesmo após uma perda, a luz que aquela pessoa emitia na sua vida continua brilhando e te guiando, como uma estrela que brilha mesmo após a sua morte. E essa dinâmica também mostrou que, com um pouco de apoio e força de vontade, é sempre possível se redimir. You always have a choice. Making the right one is never easy. One more thing I learned is that when you really screw something up, you can't fix it on your own. Esse filme, sem dúvida alguma, virou um dos meus filmes favoritos. Isso se não for o filme favorito. E ele tem todo o mérito pra isso. Esse filme foi feito com carinho genuíno e honrou uma grande parte de mim, que passava as tardes fugindo da GAN nas ruas de São Francisco e procurando aqueles fragmentos de Esmeralda. Esse jogo tem um lugar muito especial no meu coração, e o filme fez justiça a tudo isso do jeito mais foda possível. Eles honraram o legado dos personagens, a história do jogo, as músicas e, principalmente, a memória de todo mundo que teve a vida marcada por esse ouriço, que, no fundo, é só um cara que gosta de aventuras. Esse filme me fez enxergar camadas no Shadow e na Maria que eu não tinha percebido antes, e, além de tudo, fez o meu amor por essa franquia aumentar mais ainda. No fim das contas, o Sonic Adventure 2 e essa adaptação que trouxeram para os cinemas tem uma mensagem de redenção, de amor e de independência. Até porque, segurando nas bordas do amanhã e aprendendo com os trabalhos de ontem, mesmo que você implore ou empreste, você pode nunca mais achar o seu caminho.